Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Aleluia. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu nesta noite encontra-se, aleluia, no livro de Mateus, capítulo 26, aleluia, versículo 69 até o versículo 75. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 26, 69 a 75, que tem o tema negação de Pedro. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Ele disse: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus havia liberado uma palavra para Pedro, quando Pedro exaltou o seu coração e disse: Isso não vai te acontecer, Senhor. Ainda que seja preciso a gente ir até a morte, contigo iremos para te livrar da morte. Jesus disse: Pedro, ainda que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Em outra passagem, se eu não me engano, não sei se em Lucas ou em Mateus, o Senhor vai falar mais detalhadamente sobre esta passagem. Sobre esta passagem a qual estou falando. E lá o Senhor vai falar de forma detalhada. Jesus falou para Pedro, Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E a Bíblia diz que Pedro negou uma vez, o galo cantou. Pedro negou 2 vezes. E antes que Pedro negasse pela 3ª vez, o galo cantou pela 2ª vez e Pedro negou pela 3ª vez. E se cumpriu aquilo que o Senhor havia profetizado, revelado sobre a vida de Pedro, porque Jesus conhece o nosso futuro, conhece o nosso passado e conhece o nosso presente. Ele diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele sabia o que ia acontecer com ele, o que ia acontecer com Pedro, o que ia acontecer com Judas, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você. Ele sabe de tudo. Ele conhece a nossa história mesmo antes da gente ser gerado ou formado no ventre da nossa mãe. Jesus disse isso de Pedro, mas Pedro disse: Não, eu só preciso morrer com o Senhor. Eu morrerei. Os outros discípulos falaram a mesma coisa: Nós todos morreremos pelo Senhor. Pedro até que pegou uma espada para tentar cumprir sua palavra, cortou a orelha do servo de Malco, do sumo sacerdote chamado Malco, Pedro cortou a orelha dele. O Senhor disse: Pedro, não faças tal coisa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aleluia.
colocou a orelha do servo novamente no lugar. E Pedro não acreditou, mas quando Pedro estava ali, que começaram a perguntar a Pedro: tu és dele? Tu andava com ele? Tua voz te denuncia, verdadeiramente tu faz parte deles. Pedro negou a primeira vez, dizendo: não sei o que dizes. Aleluia, glória a Deus. E Pedro negou a segunda vez e ainda jurou, dizendo: não conheço tal homem. Aleluia. E na terceira vez, o versículo 74, vai nos dizer que Pedro começou a praguejar, a lançar praga e a jurar, a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Na outra passagem que eu citei, não sei se em Lucas ou em Marcos, vai dizer que aqui, antes que ele negasse pela terceira vez, o galo cantou pela segunda vez, e se cumpriu aquilo que Jesus falou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aleluia. Então foi antes que o galo cantasse 3 vezes, e na segunda vez que o galo cantou, ele já tinha negado 3 vezes a Jesus. Essa passagem não deixa muito claro, mas na outra, inclusive eu li essa outra passagem hoje, eu não lembro em que livro é e qual evangelho é, mas deixa bem detalhado isso aqui, que o Senhor está falando. Então o Senhor confirmou de manhã, eu li essa passagem, agora o Senhor confirmou agora à noite, que Ele queria falar sobre isso, para a gente não negar Jesus. E para quando Jesus falar algo sobre nós e disser que vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. A gente querendo ou não, talvez o nosso inimigo querendo ou não roubar nossa bênção, não querendo que chegue até nós, mas se Jesus falou que Ele vai fazer porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem da terra para que se arrependa. Por acaso falaria Ele, não cumpriria? Não, tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu até a sua ressurreição no 4º dia. Ele cumpriu para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então antes que Pedro negasse 3 vezes, o galo cantou e saiu dali. E saindo dali chorou amargamente. Então Pedro se arrependeu e disse: verdadeiramente, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus único. Ele falou e se cumpriu na minha vida. Ainda que eu falei que não se cumpriria, mas se cumpriu. E Pedro se arrependeu amargamente, chorou. Eu já estava triste por o Senhor estar preso. E quando ele viu se cumprir aquela palavra que não era boa, mas se cumpriu acerca da vida dele. Porque Jesus falou, e que Jesus fala tem que acontecer. A Bíblia diz que Jesus passou debaixo de uma figueira e procurou um fruto. Ele estava com fome, ele e os discípulos, e a figueira não tinha um fruto sequer. E ele amaldiçoou aquela figueira e falou: figueira, porque tu não deste fruto, tu secarás e morrerás. E no outro dia, quando passaram lá, a figueira estava seca, estava morta, como Jesus falou. Então quando Ele fala, acontece. Se Ele falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que vai te prosperar, Ele vai te prosperar. Se Ele falou que vai te salvar, Ele vai te salvar. Confie no que o Senhor falou. Mas se Ele falar que vai castigar, Ele também castiga. Então temos que pedir sempre misericórdia e nos arrepender dos nossos pecados. Porque assim como a palavra boa que o Senhor libera acontece sobre nossas vidas, a palavra ruim também acontece. Mas tudo tem condição. Se a gente obedecer, o que é bom vai acontecer. E se a gente se arrepender, o Senhor também é misericordioso, é longânimo, é compassivo, é amoroso e pode perdoar o nosso pecado se a gente se arrepender e não deixar que a palavra ruim aconteça. Ali aconteceu,
Sim, porque o Senhor tinha que passar por aquilo, tinha que acontecer daquela forma para que ele morresse na cruz do Calvário. Por isso que ele disse que aconteceria assim, que Pedro negaria, e Pedro realmente negou, porque tinha que ser daquele jeito. Na vida de Jesus tinha que acontecer da forma que Deus planejou, tudo certinho da forma que Deus quis. Aconteceu exatamente tudo da forma que Deus queria, ele obedeceu, e aconteceu tudo conforme Deus Pai queria. Mas em nossas vidas nós temos o direito de escolher receber a bênção ou não, e receber a maldição ou não. A bênção vem através da nossa obediência, e a maldição pode ser cancelada, retirada de nossa vida, se a gente se humilhar e se arrepender dos nossos pecados. Então guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.